obrigada primeiro para o Iris e Zoc pelo projeto de vocês, que eu acho essencial, e pela oportunidade, né, de estar aqui falando nesse espaço sobre a importância, então, de ferramentas de autoproteção e aplicações práticas, né? Principalmente quando a gente está falando no exercício de liberdade de expressão e outros direitos, né? Como a Ana Bárbara comentou, eu trabalho com jovens e adultos que buscam, de alguma forma, se empoderar, né, de como retomar um pouco o controle das suas vidas digitais. E isso vem de necessidades bem variadas, né? Seja por questão de trabalho, no caso de ativistas, jornalistas e outros profissionais, ou seja também por questões pessoais, né? Como o caso de grupos feministas, mulheres em geral, que passam por um maior número, de repente, de situações online. E também seja por questões de curiosidade, necessidade de autonomia, ou até questões de imposição, no caso, por exemplo, quando a gente faz oficinas em escolas, que os jovens não estão lá porque querem, mas acabam gostando do tema porque a internet é algo muito natural para eles, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho do que eu aprendi dentro desses anos de experiência, tratando de assuntos com pessoas que não têm a mínima familiaridade com a área técnica, e eu quero deixar também claro que eu vou trazer isso muito do ponto de vista do usuário, né? Usuário, cliente ou qualquer nome que a gente queira nos dar. Então, eu sempre começo essa abordagem, de quando a gente vai falar de segurança digital, que para muitos pode parecer muito técnica, eu sempre começo trabalhando esses pontos, principalmente quando a gente fala de autoproteção, né? Eu sempre começo perguntando, né? Proteção por quê? Proteção para quem ou o quê? E proteção de quem? Eu acho que levantar essas perguntas é muito importante, porque a gente começa a fazer um exercício de esclarecer a complexidade dos envolvidos nesse universo da internet e a problemática que é o modelo de negócio atual que vivemos, né? E principalmente para nos ajudar também a esclarecer o que é necessário para mudarmos quando a gente fala de adoção de ferramentas e práticas de autoproteção, já que as respostas para essas perguntas podem ser muito diferentes dependendo da situação que a gente esteja ou os grupos que a gente esteja inseridos, né? Então, eu falo um pouco também de modelo de negócio atual, porque acho que nunca é demais a gente lembrar que o modelo que a gente vive, que é baseado no capitalismo de vigilância, não é o único modelo possível de negócio para a internet, né? Eu acho que hoje todos nós que buscamos algum tipo de entendimento do que é esse modelo, né? A gente também está abrindo para tentar entender, buscar a transparência desse modelo, quem participa dele, como participa. Eu acho que quando a gente tem essa curiosidade, de alguma forma a gente também está abrindo o espaço para a gente discutir qual outro modelo de internet é possível e quais serão os pilares que esse modelo pode se basear, né? Então, como a gente vive num modelo com base numa coleta massiva de informações de comportamento humano, onde indivíduos, ações e sentimentos viram dados, né? Mas mais do que isso, esse modelo ainda tem como pilar uma necessidade de volume e variedade desses dados para que ele se mantenha e se fortaleça, já que esse modelo também serve para interesses privados, governamentais e de criminosos, então é quase uma gama muito gigante de todo o universo. A gente tem que compreender que ele pouco serve para nós usuários, este modelo atual, né? E acho que a gente percebe isso no momento que a gente começa a fazer os questionamentos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a clareza de que muitos dos objetivos desse modelo que trata de volume e de variedade de dados, ele servia, por exemplo, para desenvolvimento de inteligências artificiais, né? Onde máquinas passam a tentar criar previsões sobre os nossos comportamentos. E essa inovação só é possível se existirem, então, bancos de dados alimentados com dados de qualidade, que engloba volume de dados, variedade de dados e a garantia de que esses dados também são verdadeiros, né? Então, a gente começa a ver e entender quando redes sociais, por exemplo, começam a nos exigir identidades únicas, por exemplo, né? Que você tem que usar o nome que está no seu documento.
Esse conjunto de características, elas são conseguidas através de verificações múltiplas, cruzamento de dados, e de dados que são similares ou complementares, e vindos de diversas bases, né, que corresponde a volume e variedade. Mas ele também vem uma garantia de que os dados são atualizados, o que exige que se tenha, então, usuários com presença constante nas redes, né, e uma coleta massiva desses dados. Então, aqui a gente começa, por exemplo, a deslumbrar e poder exercitar de entender o fenômeno, então, do algoritmo das redes sociais, que hoje não basta mais você fazer publicações, mas é necessário que essas publicações tenham engajamento e tenham interações via comentários para que você tenha, para que o algoritmo funcione, né? Então, é a tal da economia da atenção. Então, e aqui também já aproveito para fazer um pequeno parênteses, que eu acho que essa questão dos dados atualizados é um ponto muito importante, porque é um dos motivos que nós, que trabalhamos com segurança digital, a gente afirma que aquele argumento usado de que, mas meus dados já estão nas redes, então não posso fazer nada, não é uma justificativa para não nos preocuparmos com a questão de privacidade e autoproteção, né? Porque é sempre importante reforçar que a naturalização da constante alimentação de dados na rede, sem se preocupar com os cuidados, implica na banalização do uso indevido desses dados. Então, começa a ficar tudo muito normal, né? E acho que esse é o grande perigo. Eu faço questão de trazer essa introdução, né, mesmo que possa ser do conhecimento de todos, porque é importante a gente entender o que nos trouxe nessa fase atual desse modelo de internet que vivemos, né, que é a fase onde o conhecimento gerado e acumulado, a partir dessa análise do comportamento humano, é usada para uma manipulação e condução desse mesmo comportamento humano, né, que é a fase do controle. Quem aqui não lembra, tanto de presencial ou brincar, com o Pokémon GO, né? Onde o que era like e clique no mundo digital virou passos e deslocamentos que eram forçados pelo sistema, pelo algoritmo, né? Então, o algoritmo de um jogo que era despretensioso e divertido passou a determinar e conduzir um comportamento que nasceu online, mas passa para o mundo físico, né? E isso faz nos perceber que não existe mais essa diferença do que é online e offline, né? Principalmente hoje no contexto de pandemia. Então, quando a gente fala também de autoproteção, privacidade e aplicações práticas, que a partir desse cenário nos exige um passo maior do que somente a adoção de ferramentas e criptografia, a gente precisa entender que isso também implica numa mudança na segurança operacional do usuário, né? Que somos nós. Então, envolve não só a questão de mudança de hábitos e práticas online, como também do offline, né? Então, aplicações práticas de segurança exigem uma mudança de comportamento. E eu já adianto aqui que essa mudança, na sua maioria, não se enquadra no conceito de facilitar nossas vidas, né? Que é a grande pegadinha desse modelo. A gente abre mão da segurança da nossa biometria, a gente faz várias coisas, às vezes, para seguir esse artifício de que está facilitando as nossas vidas. Mas como no mundo real, a adoção ou não de práticas de autoproteção pode ser ou não a diferença da nossa segurança. E aí também a nossa segurança física, né? Porque já tivemos vários casos que se chegam, através de dados, se chegam em pessoas, né? Então, essa linha tênue, essa separação não existe mais. E eu não digo isso somente para quem tem uma atuação política, ou ativista, ou pessoa que tem algum tipo de engajamento em lutas sociais. Os tais considerados, às vezes, alvos mais tradicionais do vigilantismo, né? Eu estou falando também, ou para quem é perfil mais típico de crimes cibernéticos. Eu quero falar aqui também para qualquer um que tem uma presença online, né? Que as práticas de autoproteção e cuidados digitais é para todos. E aí, consequentemente, acesso e uso de ferramentas com criptografia também deve ser para todos. Aí eu trago um exemplo prático nesse sentido, que eu acho que o doxing, né? Não sei se todos estão familiarizados com isso, mas é uma prática onde você pega informações que de uma forma ou são secretas para alguns e tornam evidentes para todos ou são expostas de alguma forma. E isso é um exemplo clássico desse perigo de modelo de negócio da internet hoje,
onde não são práticas somente utilizadas, por exemplo, na listas do antifascistas, né, que eram pessoas que estavam em protestos, mas também como a gente tem caso dessa prática ser utilizada por pessoas comuns, né? E aqui eu trago um exemplo muito próximo que eu tive semana passada de uma professora de dança de João Pessoa, por exemplo, que ela, por conta da pandemia, passou a dar aulas online e gravar vídeos de dança na área comum do seu prédio. E aí um dia ela foi surpreendida no grupo geral do condomínio dela, onde uma moradora apresentou um dossiê com postagens e fotos dela, alegando que o seu comportamento e vestuário não era adequado para um prédio de família. Então, esse é um caso claro de doxing realizado por uma pessoa comum e não da área técnica, para fins de interesse próprio, onde se utilizam de uma coleta e agrupamento de dados disponíveis na internet e os expõe para terceiros, né? Isso tudo é possível devido, primeiro, à variedade e o volume de dados que estão disponíveis, somados a uma falta de segurança de uma ferramenta, e aí somado ainda a uma falta de entendimento do que é privacidade, de entendimento do que é ética por parte de indivíduos que acham que quando as informações estão nas redes, elas são livres, né? Então, anos atrás, eu comecei a me aproximar muito com o tema, isso faz bastante tempo. Eu nunca esqueço de ver o Sérgio Amadeu, o pesquisador Sérgio Amadeu e professor, falando, né, que criptografia é para falar com a mãe. E eu acho que isso se comprovou uma realidade e uma necessidade também, né? Hoje estamos aí trocando mensagens criptografadas de ponta a ponta com milhares de pessoas, familiares, no WhatsApp, por exemplo, o que é ótimo. Mas será que isso é o suficiente quando a gente está falando de autoproteção? Eu acredito muito numa frase que diz que conhecimento é poder, né? E o modelo do capitalismo de vigilância é ótimo para a perpetuação. Oi? Alguém falou? Não. Então, nessa frase, o modelo de capitalismo hoje de vigilância é ótimo para a perpetuação de concentração de poder, né? Então, a gente vive uma realidade onde meia dúzia de empresas sabem tudo sobre a gente e a gente não sabe nada como elas funcionam, o que elas fazem com os nossos dados, da onde vêm seus financiamentos ou lucros ou coisas assim. Então, somado a isso, nós temos uma disparidade também gigante de condições de acesso à internet no Brasil, né? Eu acho que esse é um outro ponto super importante quando a gente está falando de escolhas de ferramentas, que muitas vezes pode impactar essa escolha ou a possibilidade de acesso, né? Então, fatores de falta de infraestrutura, quanto fatores econômicos, afetam diretamente as nossas escolhas. E aí eu posso citar aqui questões como, por exemplo, o entendimento problemático na agenda do Estado em basear suas políticas de segurança pública em ações de vigilância online, né, que na sua maioria são executadas por plataformas e serviços privados. Isso só ajuda a perpetuar a questão de concentração de dados e de poder. Nós temos problemas de que tecnologias e empresas escolhidas para a execução de políticas públicas não nos garantem o direito inegociável à privacidade. Isso a gente pode ter como exemplo a questão de disponibilidade de Wi-Fi gratuitos em espaços públicos. Nós temos um problema onde, através de acordos comerciais, o Estado fortalece, como às vezes um único possível acesso à internet, uma política de zero rating, né, que são onde operadoras centralizam o acesso de internet de uma forma gratuita, e normalmente são empresas privadas com serviços bem problemáticos, nada transparentes, né, e que ainda agravam situações como questão de disseminação de desinformação, impossibilitam checagens de informações com links externos e tudo mais. Então, esses são apenas alguns dos exemplos, né? E aí a gente pode pensar, ok, o cenário é péssimo, então estou numa pandemia, todo mundo querendo se mudar para o mato, vou também me desconectar. E aí a gente começa a pensar se realmente a gente tem direito à desconexão, né? Que eu acho que, infelizmente, não. Principalmente dentro do cenário atual que a gente vive. Então, hoje se desconectar é deixar de interagir socialmente, de exercer nossos direitos e deveres, de acessar necessidades básicas, né? Então, e se
se desconectar não é um direito mais possível, o que que nos resta, né? Eu acho que esse é o grande ponto para nós, que é a questão, então, de lutar por um modelo de internet que queremos, que esteja a serviço de nós, usuários, e que tenha como pilar e princípio fundamental a privacidade. Mas para a construção desse modelo novo, nós temos que quebrar o modelo anterior e adquirir novos hábitos e condutas, né? Então, a gente precisa garantir uma educação digital para todos, né, que aborde como a internet funciona, como essa tecnologia é construída. As pessoas precisam entender que são códigos e protocolos que são construídos por pessoas. Essa tecnologia também carrega a questão dos entendimentos, crenças, preconceitos e visão do mundo dessas pessoas. E, portanto, ela não é imparcial. E que a internet acaba sendo, então, um reflexo da sociedade atual e, consequentemente, também, infelizmente, moldará a sociedade futura, né? Aí a geração TikTok. Então, é preciso que nós, usuários, também tenhamos o conhecimento para a gente conseguir algum tipo de poder de volta. E aí, se o produto da base desse modelo atual de internet somos nós, né? Nós também, então, podemos, por meio ser o meio dessa mudança. E a mudança passa pela educação, entendimento de que essa tecnologia não é uma magia, passa por um consumo mais consciente, então, também, através da escolha crítica dos serviços e de quem são as empresas por trás dos serviços e como elas se comportam com seus clientes, e também passa por uma relação de confiança entre essas partes, né? Exigindo que se promova a transparência, que sabermos o que acontece com a coleta dos nossos dados e o uso desses dados e tudo mais. Então, a educação e o consumo consciente, por exemplo, é muito claro na aula que a Fernanda deu, né? Na escolha daquelas ferramentas lá. E isso é essencial para que a gente faça uma mudança de dentro para fora. Para finalizar, eu quero também reforçar o que eu citei da questão da mudança de comportamento online, porque é importante também a gente entender que também temos responsabilidade na questão de garantir segurança, por exemplo, de acesso e armazenamento das informações, né, por exemplo. Pois quando a gente está falando de segurança digital, a gente não está falando somente de uma segurança digital individual, mas sim a gente está falando de uma segurança digital coletiva. Eu acho que a EFF tem uma analogia que é ótima, que eu uso muito, que é a questão de que o nível de segurança é medido pelo elo mais fraco da corrente, né? E aí, quando a gente está falando de grupos, de empresas que pretendem adotar medidas de segurança, é muito importante que todo o grupo tenha essa consciência. Então, segurança digital passa por garantir segurança dos logins, por exemplo, de rede, nas quais estamos conectados, porque essas informações de senha e e-mail são a chave e a porta de entrada, não somente para as nossas informações, mas as informações também, por exemplo, das nossas redes de contato, né? Seja pessoal ou profissional. E tomar medidas de segurança nesse sentido são essenciais, né? Elas são feitas, por exemplo, através da garantia de senhas seguras, únicas para cada serviço, que a Fernanda comentou muito isso, que ela seja composta por informações que não estejam ligadas pessoalmente a nós, né? Então que não sejam facilmente desvendadas, e também são feitas através, por exemplo, de segurança do e-mail que a gente usa, né? Que é determinado não só pela questão da escolha do serviço, por ele conter criptografia ou não, mas como a gente usa ele também, né? Pelo volume de uso que a gente tem desse e-mail. Que por exemplo, se a gente usa esse e-mail para todos os logins que a gente faz, então se alguém tiver acesso a esse e-mail, ele compromete toda a nossa vida online. Então, o mesmo vale para aparelhos, né? Então, quando a gente está falando de senhas seguras, também está falando de senhas de acesso de aparelhos, seja computadores, celulares, ou qualquer outra coisa, já que vem aí também a internet das coisas. A gente vai ter que se preocupar muito. Então, de nada adianta a gente ter criptografia num chat de mensagem, por exemplo, se o aparelho onde esse serviço está logado o tempo todo através do aplicativo não tiver barreiras anteriores de proteção. E a gente tem que lembrar que hoje 97% da população brasileira se utiliza do celular para acessar a internet, segundo a pesquisa TIC Domicílios de 2018, né? Então, praticamente, muito das nossas vidas pessoais e profissionais acontecem hoje via celular. E o celular é o que nós, especialistas
em segurança digital brinca e chama que é um espião no nosso bolso, né? Porque ele se trata de um aparelho que coleta geolocalização em várias instâncias, né? Operadora, marca do aparelho, aplicativos e tudo mais, onde a navegação da internet acontece muito via aplicativos que normalmente pedem acesso a tudo, e que executa também uma coleta de áudio e imagem em alguns dos casos, né? Então, para mim, a questão de segurança digital, ela passa muito para a questão de consciência do usuário. Passa também pela questão da educação e passa também pela questão de ferramentas. É um conjunto, né? E só assim eu acho que a gente começa a conseguir desestruturar o modelo atual de internet para construir um modelo que nós, usuários, queremos e não que seja um modelo que é imposto por um modelo de negócio, né? Então, no primeiro momento seria isso, e aí eu acho que daí nas conversas e nas perguntas a gente pode começar a esclarecer que de repente coisas mais técnicas que o pessoal tem. Obrigada, gente.